Olá, pessoal. É, Voltando aqui a falar sobre a Lei Complementar número 10.093, de 16 de julho de 2009. A lei que regula, entre outras opções, outras carreiras, ou categoria O no estado de São Paulo. Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai terminar, de ler essa lei e explicar um pouquinho sobre ela. A gente já falou a parte 1 e a parte 2, que vai estar no card aqui, ou aqui em algum lugar, ou abaixo aí, na descrição vai estar o link para a parte 1 e também na parte 2, para você entender um pouquinho melhor aí sobre a legislação. A lei que é a principal lei que rege aí as categorias O no estado de São Paulo. Então, sem mais delongas, vamos lá à parte 3. A parte 3 começa no artigo 20. O contratado na forma do disposto nesta lei complementar ficará vinculado ao regime geral de previdência social nos termos da legislação federal, ou seja, você vai ficar vinculado ao INSS. Se acontecer qualquer coisa com você, você está vinculado ao INSS. Faz algum tempo, tem alguns contratos que o pessoal não está recolhendo o FGTS ou não está repassando para o INSS? Tem. Mas o que acontece nos casos? Por exemplo, o Estado não está repassando para o INSS o valor que é descontado no seu miserite, no seu olerite. O INSS, provando que você estava trabalhando, o INSS não fica sem, como eu posso dizer, sem te dar um abrigo. Só que funciona no seguinte: quando a gente, por exemplo, a maioria dos professores aí pega aí uma carga de 30, 36, 32, 28 aulas, que vai dar aí mais ou menos numa média de R$4.000. Se você é categoria O, então, e for para PEI, você vai beirar aí os R$5.000, 5 e pouquinho. O que acontece? Se você se acidentou, aconteceu alguma coisa e cair no INSS, o INSS é salário mínimo. Então, você tem que aí deixar sempre a reserva de emergência. O pessoal aí que gosta de economia sempre fala para você ter aí no mínimo 10 salários seu guardado para uma emergência, para as emergências, Que aconteceu a emergência, vai lá, tira um pouquinho, resolve a emergência e depois você vai repondo. Feito isso, vamos para o artigo 21. Caberá ao órgão setorial de recursos humanos do órgão ou da autarquia contratante registrar, controlar e acompanhar a execução dos contratos celebrados, observado no disposto do artigo 2 da Lei Complementar. Ou seja, o órgão que te contratou vai ficar responsável para gerir a sua folha de pagamento. Parágrafo único. O órgão ou autarquia contratante encaminhará mensalmente ao órgão central de recursos humanos, por intermédio do seu órgão setorial, os dados relativos aos contratos celebrados com base nesta lei complementar para fins de controle. É aquela velha história. Fechou o mês, fechou o ponto. Algumas escolas, hoje a nomenclatura, se não me engano, é GOI, ela vai fechar seu ponto e mandar para a DE vai mandar para a Central de Recursos Humanos da diretoria, aí da diretoria manda para São Paulo e está tudo ok, seu salário cai bonitinho na sua conta no 5º dia útil do mês. O Estado não costuma atrasar, há muito tempo não acontece nenhum atraso, geralmente 5º dia útil do mês. Caiu na sexta, caiu na segunda, 5º dia útil do mês. Às vezes você consegue já prever no banco e está previsionado. Por exemplo, vai cair segunda, na sexta parece que já está previsionado. No sábado o dinheiro já está lá então. Certinho? Artigo 22. Sem prejuízo de nulidade do contrato, a inobservância das disposições desta lei complementar importará responsabilidade administrativa da autoridade signatária e do contratado, e, se for o caso, solidariedade quanto à devolução de valores percebidos pelo contratado. Ou seja, seu salário aí, todo mês vem a mesma carga horária. Você trabalha aí, tem a mesma carga horária. Mas um mês vem um dinheiro muito a mais, aí, R$2.000, R$3.000. E não estamos falando aí do tal famigerado bônus, controverso bônus. Não. A pessoa que faz o ponto errou em alguma coisa lá na hora de lançar, às vezes apertou alguma coisa errada,
e caiu o dinheiro lá e você gastou. A pessoa será punida pelo erro dela, aí caberá ver se foi, se teve dolo ou não, aí você terá que restituir esse valor. Geralmente o que eles fazem? Já desconta na outra folha, independente do valor. Então, quando é um valor muito grande, as pessoas acabam gastando. Às vezes eles parcelam, mas às vezes não. Às vezes a paulada vem de uma vez só. Então, se você recebeu a mais, corre atrás para saber, porque, como diz, não tem almoço grátis. Ninguém faz graça para ninguém. Artigo 23. Esta lei complementar aplica-se aos órgãos da administração direta, às autarquias e às instituições públicas estaduais de ensino superior, cujo pessoal seja submetido ao regime jurídico próprio dos servidores titulares de cargo efetivo. Vamos lá. A lei se aplica a todos os órgãos e instituições superiores, cujo pessoal seja submetido ao regime jurídico próprio dos servidores titulares de cargo efetivo. Ou seja, o titular efetivo afastou, por exemplo, nas instituições de ensino superior, que o professor pode afastar para fazer mestrado e doutorado. É contratado um temporário para o local dele para exercer o serviço dele. Você não vai ser um estatutário, você não vai estar, você vai ter todas as obrigações do estatutário, isso aí você pode ficar tranquilo. Às vezes você vai ter alguma obrigação até a mais, mas você não vai receber como estatutário. Então a briga do categoria O é essa. Existem várias obrigações e nenhuma, como posso dizer, não tem regalia, é só obrigação. Você não pode ficar doente, você não pode afastar, você não pode fazer nada. Peidou, ou seja, pisou fora da caixa, já era. Artigo 24. Fica vedado, a partir da publicação desta lei complementar, a admissão de pessoal com fundamento da Lei nº 500, de 13 de novembro de 74. É uma lei antiga que não está mais em voga. Vamos ver se tem mais alguma coisa dessa lei. A Lei 500, de 13 de novembro de 74 é a lei que institui o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário e das providências correlatas. Ou seja, nesse período, antes desta lei, existia essa lei aí, 13 de novembro de 74, que trata da instituição do regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário e das providências correlatas. Correndo um olho aqui na lei, como eu dei uma lida antes, a gente teria mais direitos nessa lei. Outras coisas não teríamos. Mas, se ainda fosse essa lei, ainda teríamos um pouquinho mais de benesses. Alguns artigos, como você pode ver, foi revogado, foi atualizado, mas no caso do categoria O, não cai nessa lei aí de contrato temporário e das providências correlatas. Voltando aí ao nosso regime, ficam extintos, parágrafo único, ficam extintos a função atividade submetida ao regime jurídico instituído pela lei que trata o caput desse artigo na seguinte conformidade. Na vacância, as que se encontrarem preenchidas, ou seja, quando alterou a lei, as vagas que estavam preenchidas continuam valendo até serem desocupadas. Na data da publicação desta lei complementar, as que estiverem vagas. Então, automaticamente, conforme vai afastando e trocando, as pessoas pararam de cair nessa lei número 500 de 13 de novembro de 74. Artigo 25. As contratações de pessoal após o advento da Lei Complementar 10 de 1º de junho de 2007, sob o regime da Lei 500 de 74, estarão automaticamente extintas. Ou seja, o artigo 25 falou que os que estavam contratados automaticamente foram extintos. Quando? Quando esses contratos foram extintos? Quem foi contratado pela Lei 10.10 de 2007. Findado o prazo de contratação, quando a vigência tiver sido estipulada. Então, se o contrato era para 3, se foi contratado em 2006, o contrato venceu em 2007, ou foi contratado em 2007, para 1 ano, venceu. Após o decurso de 12 meses contados da data da publicação desta lei complementar, quando o prazo da vigência da contratação não tiver sido definido. Era igual, gente, se entrar uma nova lei regulamentando categoria O,
quem está com o contrato ativo ainda vai funcionar. Então, muita gente tem medo aí, eu sou categoria O, tem medo de se manifestar porque pode mudar a lei, pode prejudicar. A lei não retroage, salvo para beneficiar, seja réu, seja quem for. Então, se vier uma nova lei regulamentando categoria O e não for benéfica, o categoria O continua nesta lei até terminar o contrato, até vencer todos os contratos de categoria O. Então, se entrar uma nova lei amanhã, todo mundo que está com um contrato ativo vai permanecer igual até vencer o contrato. Ou tirado os 12 meses, que vai dar na mesma coisa, vai vencer o contrato. Então, se foi 12 meses e o trem foi em 2007, não tem por que a gente ler o parágrafo único e nem a lei complementar de 30 de dezembro de 2007, a lei 836. Não agora. Artigo 26. O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar. Aí que entra a tal da regulamentação da SEDUC. Cada ano essa bagunça, sai outra regulamentação. Agora os PA faz isso, sai uma regulamentação. Então, todo o processo depende de regulamentação. Como acontece? Por exemplo, todas as atribuições, sai regulamentação e depois da regulamentação, ou até às vezes mesmo na regulamentação, sai o cronograma de atribuição. O que aconteceu ano passado? Saiu a regulamentação falando que ia usar a famigerada lista do concurso. Deu a bagunça, mas a bagunça principal foi por causa do concurso. Todos os dias, se você fez o concurso, você entra lá na sua área de candidato no site da VUNESP, aparecem recursos. Um dia 10, outro 5, outro 3, mas quase todos os dias aparece lá algum recurso, mais um entra na lista. A culpa é da pessoa que está recorrendo? Não, a culpa é da banca e da organização que fez um trem de doido e que as pessoas estão sendo prejudicadas, estão entrando com recurso, estão ganhando, não adianta. Estão mostrando perante a justiça de que houve uma falha, ou com nota, ou de avaliação, ou no critério de identificação de heteroidentificação. Então é isso. O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar. Artigo 27, das despesas desta lei complementar, entra a lei em vigor e para lá, para aí, dos créditos orçamentários. Artigo 28, suas disposições transitórias entre vigor na data da publicação e revoga qualquer lei complementar ou alguma coisa que entre em conflito com ela. Bom, essa aí foi a leitura e uma breve explicação. Uma breve não, porque foi dividido em 3 partes. Então, se você assistiu a 1, a 2, a 3 ou está assistindo só a 3, deixa aí sua dúvida, que se dentro do possível, se tem alguma resolução dessas que saíram de janeiro para cá, da SEDUC, que ainda há dúvida, como essa resolução de assistir às videoaulas do professor regente, você pede aí nos comentários que a gente vai dar uma lida e tentar aí dar uma mastigada para ver se ela fica mais fácil. E alguma outra lei específica que tange aí os professores, é só pôr também nos comentários que a gente dá uma lida, dá uma estudada e tenta aí trazer e esclarecer as dúvidas. Um super abraço, fiquem com Deus e até a próxima.